Eu estava no jogo, ô mulher, eu estava jogando, ô mulher, meu dinheiro acabou, ô mulher, fui pra casa chorando, ô mulher. Ô seu Zé enganador, enganaste a Cidaleia com palavras de amor, enganaste a Cidaleia com palavras de amor. Saravá, seu José Pilintra. Então, uma pequena retrospectiva. Eu abro esse módulo falando da questão do trickster, faço uma diferenciação entre o espírito humano, o encantado e o que se encantou. Aí eu ando para a questão de baiano Zé Pilintra e agora eu entro na questão Exu Zé Pilintra, malandro Zé Pilintra e depois vamos falar de mestre Zé Pilintra, você vai entender aí o porquê essa sequência. Quando eu falo assim, a essência da linha é a mesma. Na hora do feitiço, na hora da magia, é que a direção e a especialização muda. É tudo Zé Pilintra, baiano, Exu, malandro e mestre. Mas na hora do feitiço, na hora do operacional, a coisa muda. Veja, quando eu falo de Exu Zé Pilintra, eu estou falando de um agente muito conhecido das macumbas cariocas, muito conhecido do culto de Quimbanda, onde eu tenho lá o Reino da Lira, que é uma agremiação que contempla vários povos. Um desses povos, o povo de rua ou o povo dos malandros, chefiada pela figura de Exu Zé Pilintra, e debaixo desse guarda-chuva, né, que eu tenho? Outras figuras de malandros e malandras que são pombagiras e Exus. Então, quando eu olho para isso e eu começo a fazer essa comparação, e aí eu falo nessa aula, né, Zé Pilintra, o jogador. Imagina assim, sua casa está pegando fogo. Você vai ligar para o bombeiro ou você vai ligar para a polícia civil? Você vai ligar para o bombeiro. Você precisa de uma consulta, porque você não está bem. Você vai no médico ou você vai no açougueiro? Você vai no médico. Então, quando eu tenho algo especificado em relação ao que a linha faz, é nessa direção que eu tenho que ir. E quando a gente pensa a teia astral dentro desse viés quimbandístico do Reino da Lira, tudo que diz respeito a jogo, jogatina, noitada, boemia, prostituição, coisas listas e ilícitas, tá? Nessa sintonia. O que acontece, a Umbanda, ela vai ter um processo de influência, onde essas entidades elas começam a migrar também, mas a Umbanda, o que ela vai tentar fazer? A Umbanda, ela sempre tenta dar polimento nas coisas, né? Por causa que ela tem uma base cristã muito forte, kardecista muito forte, ela tenta polir as coisas para que as coisas fiquem mais bonitinhas. Só que quando a gente fala da essência desse cara, se eu vou pedir para um baiano a questão de demanda, a questão de combate, para esse cara, tudo que diz respeito a vício, a jogo, jogatina, coisas de sorte, amantes, amores, prostituição, cabaré. Tradicionalmente se faz oferenda para essas forças em portas de lugares clandestinos, casas de jogos, casas de prostituição e assim por diante. Então, no operacional do positivo ou no negativo, eu preciso entender como a banda toca. Jorge, a gente vai ter as práticas, né? As práticas de acordo com cada linha. Segura a ansiedade. Jorge, tô com um problema, sei lá, meu sobrinho, meu tio, tá bebendo muito. Baiano, Exu ou mestre? Exu. Ou malandro? Porque o excesso disso, ou a regulagem disso, é essa linha que faz. Então, na hora da magia, na hora do operacional, eu olho para esse operacional como? Pelo viés da especialização. E o baiano ele vai ter uma especialidade, o Exu malandro vai ter uma especialidade, e o mestre catimboceiro vai ter outra especialidade. Mesmo tudo sendo Zé Pilintra. Né? Quando eu falo assim, olha, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, é tudo polícia, mas existe o quê? Uma organização, existe uma estruturação no que diz respeito ao campo e à função. Então isso precisa ficar claro, isso precisa ter esse diferencial em mente. Mas Jorge, eu trabalho com um Zé Pilintra que eu não sei o que ele é. Esse Zé Pilintra que aparece na Umbanda, a gente fala que ele é o mestre Zé Pilintra que migrou para a Umbanda.
né? Então ele acaba tendo mais o perfil do catimbozeiro que migra para a Umbanda, que é esse Zé Pilintra que a gente olha e fala, olha, ele não é nem baiano, ele não é nem mestre, ele não é nem Exu, que era o que acontecia com o meu avô. Meu avô não tinha uma caracterização forte, nem para malandro, nem para Exu, nem para baiano, e tinha um pouquinho assim, um olhar mais atento, um olhar mais observador. Aí veria mais coisas do mestre, que a gente vai falar, né? O mestre rezadeiro, o mestre fumaceiro, o mestre mandingueiro e assim por diante. Então, quando eu falo Zé Pilintra, o jogador, Jorge, vou me envolver aí numa licitação e vai rolar dinheiro limpo e dinheiro sujo. É esse cara. Mas Jorge, uma entidade, vai. Existem povos específicos para lidar com esse tipo de serviço. E isso é uma realidade dentro do reino de Exu. Isso é uma realidade principalmente dentro do reino da lira. Falou em música, falou em parte artística, falou da questão de trabalho na noite, reino da lira. E aí hoje o que a gente tem? A gente tem esse movimento dentro da Umbanda transformando o malandro no novo baiano, né? O malandro, ele é o novo baiano, ele é sorridente, ele é alegre, ele é isso, ele é aquilo. É a Umbanda fazendo o polimento, né? São os transes rasos, são aquelas mediunidades mal desenvolvidas, são aquelas mediunidades mais focadas no consumo, né, no consumir a entidade. Eu quero ter uma entidade e automaticamente eu idealizo essa entidade. Porque a hora que você tem um malandro trabalhando com você, você vai ter aquela sensação daquela coisa marginalizada ali dentro. E é um cara que ele é perigoso. É a essência da estrutura dele, de onde ele veio, de onde ele transita e de onde ele passa. E Exu Zé Pilintra e Malandro Zé Pilintra não fica fora nem do jogo de faca e nem do jogo de navalha. Aí eu falo, a Umbanda tá aí para todo mundo, mas nem todo mundo tá aí mediunicamente para Umbanda, porque espiritar, pular num pé só, uma criança de 4 anos faz. Agora você ter ciência do que você está espiritando, da complexidade, dos riscos, isso não vende, né? Isso, por exemplo, a Umbanda que agrada, isso não vende livro, isso não enche curso. Mas o que acontece? Essa Umbanda que agrada, ela não vai falar isso. Olha, você trabalha com categorias de espíritos que sim, você pode ter problemas, você pode ter revés, você pode ter reatividade. E aí a pergunta que vocês vão fazer lá no grupo, que firmeza eu faço para não ter reatividade? Não trabalhe. Não trabalhe. Porque o trabalho dentro da Umbanda, ele é um trabalho de reação. E uma hora você vai entrar em choque, alguma coisa vai entrar em choque com você, isso vai acontecer. Jorge, eu não quero que isso aconteça. Não trabalhe. Mas aí a minha missão, porque aí eu não vou conseguir entrar no nosso lar, aí eu não... Cada escolha, uma renúncia. Então é preciso o quê? Equalizar. E quando eu falo de Zé Pilintra, o jogador de carta, o apostador, o boêmio, aquele que vive da noitada, aquele que vive da bebida da noite, da prostituição da noite, a profissão mais antiga do mundo é guardada e protegida pela figura de Zé Pilintra. Esse Zé Pilintra, mais Exu, esse Zé Pilintra, mais malandro. E aí eu preciso entender, se eu tenho entidades relacionadas a esse reino do cabaré, junto da linguagem de Zé Pilintra, eu preciso entender como isso funciona e o operacional disso. Jorge, eu trabalho com uma entidade dessa e tô lá no terreiro cozinhando, dando passe toda a última sexta-feira do mês. É uma pena, não tem nem o aproveitamento, não tem nem o risco, mas só tem o desgaste da questão corpórea da incorporação, que hoje nós somos doutrinados para isso, né? Para nos tornarmos operadores viciados na incorporação para o atendimento de passe das pessoas. Magia que é bom nada, feitiço que é bom nada, fundamento que é bom nada, diferenciação operacional magística de linha nada, tudo isso baseado na lei maior, na justiça divina e conforme o seu merecimento. É o que está tendo, né? Não teria como não usar de ironia falando de Exu Zé Pilintra e malandro. Malandro, 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 você não morreu. Malandro, malandro, virou fumaça e desapareceu. Já se perguntou por que tem gente que não gosta dessa linha? Já se perguntou por que tem gente que fala assim, onde já se viu?
cultivar espírito marginalizado do Rio de Janeiro? Beijo da malandragem. Saravá.